Graça e paz, boa noite. Alegria estar com os irmãos mais uma vez nesse seminário da família, nesse congresso da família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7, um texto bem conhecido de todos nós. Então, vamos ler os versículos 6 ao 8. Lucas é depois. Juízes 7, de 6 a 8. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 6, do livro de Juízes, capítulo 7. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. O versículo 8. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens a Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Na Nova Versão Internacional, o versículo 8 está escrito assim: Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Por sua cabeça um instante. Senhor, que nós possamos hoje não somente ouvir a Tua palavra, mas sermos transformados por ela. Que não só sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E aprendemos algo aqui hoje, Senhor amado, que a gente saia daqui com o compromisso de colocarmos em prática. E aí, Senhor, poderemos desfrutar o fruto dessa semente que é obedecer a Tua voz. Fala conosco, traz a Tua resposta às orações, a Tua revelação, transforma-nos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é engajados até a morte. Eu queria que hoje a gente meditasse um pouquinho no contexto que vivia o povo de Israel quando esse texto aqui foi escrito. Eu sempre que prego no contexto do Antigo Testamento, eu me preocupo de dizer assim para as pessoas: olha só, eu sei que hoje o poder do sangue de Jesus ali na cruz estabeleceu um tempo novo para as nossas vidas. Nós vivemos o tempo da graça, mas a graça, ela tem a ver com o suportar de Deus. Deus nos suporta, e para nos suportar criou a graça. Então o caminho da graça é um caminho tremendo, porque abre salvação para todo tipo de gente. Mas o ideal de Deus não era que nós precisássemos viver da graça, porque quem vive da obediência nem precisa contar com a graça. Porque quem obedece o Senhor não vai precisar da graça, porque vai estar caminhando de acordo com aquilo que Deus quer. Um dia desse, Deus me deu uma palavra, dizendo assim: o que Deus colocou no meu coração foi que Ele ama toda a humanidade, não tem distinção. Deus ama todo mundo e determinou que quer todo mundo como filho, mas Ele não gosta de todo mundo não, e amar é diferente de gostar. Eu, por exemplo, tento me comportar de um jeito que a Suelene, além de me amar, gosta também de mim, não é? Porque tem muito marido que a esposa ama, mas não gosta, e tem muita esposa que o marido ama, mas não gosta. E é até triste quando você pergunta assim para a sua esposa: você gosta de mim? Ela fala assim: eu te amo. Quer dizer, eu estou... Tem um som específico, pega do alto, recarrega no céu. Isso é tremendo. Eu pego o sinal, aprendi já. Então assim,
Quando eu prego no Antigo Testamento, eu prego como quem diz assim: olha como é que Deus age, olha como é que Deus pensa, olha como Deus é. Aí você vai falar assim: pastor, espera aí, como é que você pode falar para mim que Deus ama todo mundo, mas não gosta de todo mundo? Bem, a gente vê Deus falar duas vezes que gostava muito de alguém, né? Lá no livro de Atos, a palavra diz assim que Deus escolheu Davi e disse que em Davi encontrou um homem segundo o coração dele, alguém que lhe agradava, alguém de quem ele gostava. E por quê? O texto termina dizendo assim: porque ele fará todo o propósito que Deus designar. Está dito lá no texto do livro de Atos. E também quando Jesus foi ser batizado, uma voz foi ouvida do céu dizendo assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu gosto desse aí. Imagina Deus lá no trono dele e chego eu lá diante de Deus. Que notícia será que os anjos falam quando eu chego lá? Oh, Deus chegou, Edilson aí. O que será que Deus fala? Chegou? Ah, tudo bem. Ou então, chegou aí, foi? Ih, rapaz. Ou então, o Edilson está aí, chama ele aqui, é meu chegado. Tem gente que é assim. Vamos pensar na sua família. Você está em casa, vai ter um almoço de família, vai juntar um monte de gente lá. E aí de repente alguém fala assim: ó, chegou fulano. Aí você pode agir de três maneiras. Ah, tá bom, fulano chegou. Ou você pode reagir assim: o fulano está aí? Rapaz, arrumar alguma coisa para esconder aqui, vou sair pela outra porta. Ou então você vai dizer assim: o fulano está aí? Ô fulano, chega aí, rapaz. Porque você gosta. Está entendendo a diferença de gostar e de amar? E você ama toda a sua família, tanto que você está lá para almoçar. Almoçar no domingo é uma atitude de amor. Deveria ser uma atitude também de gosto, gostar de almoçar junto. Mas pelo menos de amor tem que ser. A gente está lá para, né? Por exemplo, você vai almoçar e tem frango e todo mundo sabe que você gosta de coxa. E tem mais uns 4 que gostam de coxa. Aí o frango só tem 4 coxas. Aí você vai lá e sabe que não vai comer coxa. Então vai arrumar uma confusão do tamanho do mundo. Você tentar pegar a coxa. Ou então na hora que trazem o frango já tiraram a coxa antes. Aí você almoça como? Feliz da vida, né? Os dentes assim, não vou. Compra só coxa. Quando for almoçar lá, leva assim 6 pares de coxa. Aí vai ter coxa para todo mundo. Mas como Deus age? Esse texto aqui mostra. E eu queria que você hoje meditasse em algo tremendo que está aqui. Olha só, nesse contexto que estava acontecendo, o povo de Israel estava subjugado por um problema. Na verdade, um grande problema. E esse problema roubava 2 coisas: tirava o útero de Israel, porque os amalequitas, quando subiam, levavam as virgens, e tirava a provisão de Israel. Os midianitas, quando vinham, levavam toda a comida. E estava de um jeito tão terrível que para poder ter comida tinha que fazer as coisas escondidas. Quando vinha a colheita, o povo estava tão subjugado que nem guerreava mais. Eles vinham e simplesmente levavam tudo. E esse texto, mostrando esse contexto, talvez trazendo para o tempo de hoje, a gente poderia fazer a mesma analogia com o que nós estamos vivendo. Em nossa casa, muitas vezes, amalequitas estão vindo, midianitas estão vindo, algo está vindo, está roubando a provisão, algo está vindo e está roubando a multiplicação, a geração que chegou, está levando o útero. Nós não estamos gerando filhos que obedeçam, filhos que têm comunhão, filhos que querem estar com Deus. Alguém está levando, roubando o útero, roubando a comunhão com Deus, roubando a alegria de ser família, tirando ali o diálogo entre pai e filho, todo mundo muito impaciente, todo mundo conectado na internet, conectado em tanta coisa, mas na família não conecta. Os amalequitas estão roubando a comunhão familiar, estão roubando o diálogo, estão roubando a alegria de ser família, a alegria da casa, estão roubando a provisão, os midianitas. E o povo de Israel estava assim, e eles já tinham se rendido, eles já não lutavam mais, já não brigavam mais. A igreja tem um papel na terra, qual é? A de despertar o povo de Deus, para lembrar o povo de Deus que o poder é de Deus e não do mundo, que o poder está com o Senhor, está na palavra dele, não naquilo que a mídia ensina, nem naquilo que a gente acha que é o correto dentro da nossa casa ou no nosso trabalho. O Senhor continua no seu trono comandando a terra.
E a gente vem para dizer assim: olha, não se entrega ao midianita, não se entrega ao amalequita, o Senhor é contigo. Foi isso que aconteceu quando o anjo apareceu para Gideão. Ele disse assim: olha, Gideão, não se rende, não deixa que esses invasores roubem a alegria da tua casa, roubem a provisão. Em você tem a unção, em você tem o poder para restabelecer aquilo que Deus planejou para sua família, para sua casa, para sua nação. Gideão estava tão assim arruinado, tão acabado, que ele falou assim: eu sou o homem valente que vou fazer isso? É você, Gideão, está em você. E às vezes a gente faz um seminário para a família e as pessoas estão igual Gideão: não tem mais jeito não, eu já tentei, já aconselhei, já chamei o pastor, já orei, já jejuei, já. A persistência, a insistência, a fé é que move montanhas. Quantas vezes, olha só, imagina, às vezes a pessoa fala assim: eu já pedi a Deus, pastor, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Aí faz como Naamã: já entrei na água uma vez, agora vou ficar aqui fora, se Deus for para me curar, vai me curar. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? 7. Quantas vezes você tem que pedir? Eu não sei, mas eu sei que enquanto não veio é porque tem que pedir ainda. O profeta dos mais poderosos que nós conhecemos foi Elias. O homem nem morreu, a Bíblia fala que ele nem morreu, e apareceu lá conversando com Jesus lá na transfiguração. E ele um dia disse para o rei: vai chover. E o que ele fez em seguida? O que ele foi fazer? Elias, todo poderoso Elias, o profeta, ele foi lá para o Carmelo fazer o quê? Orar. Ele orou uma vez, não viu nenhuma nuvem. O que ele fez? Se Deus quiser que chova, eu vou para casa, agora já orei, fiz minha parte. E era Elias. Ele orou de novo, e orou de novo, e orou de novo, e orou de novo. E na 7ª vez, o moço dele falou assim: ó, tem uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Então agora sim, agora Deus respondeu. Pastor, em quantos congressos da família eu tenho que vir? Em quantos cultos eu tenho que vir? Não sei quantos. Eu sei que quando chegar a medida certa, a resposta de Deus vem. A nuvem igual a mão de um homem virá, e a resposta virá. E esse texto aqui fala de um tipo de gente que é assim, que não desiste, que insiste. Gideão, aliás, foi convencido porque Deus deu sinais e mostrou que estava falando com ele. Ele não acreditava mais que era possível reverter a situação. Ele estava desanimado, a família dele estava desanimada, e ele falou com o anjo assim: olha, a minha tribo é a menor tribo dentro de Israel, a minha família é a menor família dentro da minha tribo, e eu sou o menor dentro da minha família. Aí o anjo falou: é você mesmo que vai fazer tudo, porque se você é desse tamanhozinho e a vitória vier, ninguém vai dizer foi Gideão, vai dizer foi Deus. Está vendo? Pastor, eu não vou no culto da família não, porque eu vou reunir com minha família essa semana. Eu marquei lá para a gente ter uma conversa séria e para a gente se consertar. O conserto é feito aqui diante do Senhor. Se Deus não consertar, quem é que pode consertar? Agora, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, se for Deus agindo. O tema então é engajados até a morte. Eu queria hoje que a gente fizesse aqui uma análise rápida de qual é o nosso perfil. Esse texto fala de 3 tipos de perfis de pessoas que buscam Deus, que buscam estar com Jesus, que buscam a palavra. Que na verdade, se eu pegar isso aqui, se eu levar para uma empresa, aplica para uma empresa, aplica para uma associação, aplica para um clube, aplica para a igreja, todo lugar que você for, aplica para uma família. Mas aqui eu vou me referir a 3 tipos de pessoas que buscam Deus, que buscam a bênção do Senhor, que buscam o cuidado de Deus, que têm fé no Senhor Jesus. O texto fala aqui, eu vou depois colocar os números, ele fala de um grupo de pessoas que a gente pode chamar de multidão. Que tipo de pessoa é a pessoa multidão? A pessoa multidão é aquela que chega, ela quer a bênção, pega a bênção e vai para casa. E ela acredita que Deus faz. E quando ela precisa de algo, ela vem como multidão, recebe a bênção e vai embora. Se pedir para ter um compromisso, se pedir para ir um pouquinho mais, não, já tenho meus compromissos lá fora, eu só vim aqui porque eu queria uma oração. E não é ruim querer oração, não é ruim. Mas quanto menos se aproxima de Deus, de mais oração você precisa.
Quanto mais perto de Deus você está, é igual o apóstolo Paulo. Antes da palavra chegar à minha boca, Deus já está conhecendo meu pensamento, já está dando a resposta. E mais que isso, e vamos lá, Ele faz infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Ó, quando a gente se aproxima de Deus, a oração ela é constante. A gente faz porque a gente está o tempo inteiro falando com Deus sem perceber. O sujeito da multidão, ele busca oração, recebe a bênção e vai para casa. Esse é um tipo de pessoa, é o tipo de pessoa multidão. O segundo tipo de pessoa que está aqui é o tipo de pessoa igreja. O que é a pessoa igreja? Ela vem, ela quer a bênção de Deus, ela se compromete com um trabalho aqui, com outro ali, ela está disposta a contribuir, a ajudar. Ela não só está querendo levar a bênção, ela quer também abençoar. É bênção. Esse tipo de gente é melhor que multidão, porque ele já tem uma aproximação maior com Deus, né? Ele de vez em quando dorme na casa de Deus, né? Porque ele está mais perto de Deus, mas ele também, né, contribui e cuida da vida, contribui e cuida da vida. E tem um terceiro tipo de pessoa aqui, que são os discípulos. Esses têm um relacionamento diferente com Deus. O discípulo, ele está disposto a dar a vida pelo Senhor. Ele está disposto a fazer o que for necessário para cumprir o propósito de Deus. Se a palavra diz assim, é para você cuidar da sua família, e quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo e tem negado a fé, ele é alguém que cuida da família, mesmo que ninguém na família reconheça o que ele faça, ninguém jamais agradeça, e todo dia ele é cobrado de hora em hora, telecena, de hora em hora tem alguém pedindo alguma coisa para ele, e nunca aparece ninguém trazendo nada para ele. E pedir para quem pode dar não é ruim, agora tem que agradecer, né? Tem que agradecer, quando a gente recebe tem que agradecer, não é assim? E a gente é acostumado a não agradecer, a gente pede, e o discípulo, mesmo que ninguém agradeça, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém veja o que ele está fazendo, ele continua fazendo, porque ele não está fazendo pronto, está fazendo para Deus. Ele é capaz de ir até as últimas consequências, ele vai dormir mais tarde, ele acorda mais cedo, ele está sempre disposto a servir, ele está sempre disposto a fazer o que Jesus faria, ele está sempre disposto a ser bênção. O discípulo, quando surge a oportunidade de fazer algo, ele é o primeiro a levantar a mão e dizer: eu faço, pastor. Às vezes, eu já vi uma vez, eu estava numa igreja, não era aqui em Brasília, o pastor falou assim: eu preciso de 3 homens para estarem comigo amanhã, nós vamos fazer uma visita no hospital, eu preciso de 3 homens para estarem comigo. Quem está disposto aí? Aí você vê que um olhando para o celular, o outro abriu a Bíblia, o outro foi, a chave caiu no chão e não achava mais essa chave, e cadê a mão levantada? Não tem nenhum para levantar a mão. Quando na verdade, quando Deus estabelece uma estratégia, por mais simples que seja para a sua igreja, e a igreja é convocada e a pessoa vai nessa convocação, a ida nessa convocação que Deus está fazendo, me dispõe aí, pastor, vou com o senhor lá na visita. Aquilo ali é livramento para muita coisa que poderia acontecer com aquela pessoa. E quando ela se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus corta tudo que é laço, tudo que era coisa que tinha contra ela. Porque quando alguém se dispõe a fazer o que Deus pede, Deus guarda essa pessoa de uma forma especial. A melhor maneira de eu cuidar da minha família é eu ser um discípulo do Senhor, fazer o que Jesus faria. Porque se eu faço o que Jesus faria, na minha vida vai acontecer o que Jesus prometeu. Ele diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E muita gente, quando lê esse texto, pensa assim: ah, pastor, esse texto é para a vida eterna, essa vida abundante é a vida eterna. Peraí, olha só o que o texto diz. João fala bem assim, ó: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão vai matar, roubar e destruir na vida eterna ou nessa vida? Na eternidade vai poder roubar alguma coisa? Vai? Ele vai estar no lago que arde com fogo e enxofre. O que o diabo está fazendo hoje é matando, roubando, destruindo. Na eternidade ele vai estar preso. Agora, se o ladrão vem para matar, roubar e destruir é nessa vida, Jesus vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância nessa vida. Não é depois de morto, não, é agora. É para agora. Agora, para desfrutar isso, o que é preciso? Ser discípulo. Para desfrutar isso, o que é preciso? Viver o reino de Deus.
Há uma diferença muito grande, irmãos, entre salvação e reino. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é viver no reino. Ser salvo é confessar seus pecados, pedir perdão a Deus e declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse aí está salvo. Agora o reino é diferente. Viver no reino de Deus é viver algo diferente. É viver numa situação em que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas, boas ou más que aconteçam, cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Isso é viver no reino. E viver no reino não é só entregar a vida. Jesus disse bem assim: olha, desde João Batista, o reino de Deus é tomado pela força, e os que se esforçam tomam posse dele. Os que se esforçam começam a viver o reino de Deus. E quando a gente vive o reino de Deus, a gente está sabendo que o Senhor está no controle, está no comando, e a gente está ali vivendo um discipulado. Diz bem assim: eu gostaria de ter um chip que eu pudesse colocar na cabeça de cada pessoa, para convencer essa pessoa do quanto é importante ser um discípulo do Senhor. Porque quando você se torna discípulo do Senhor, você vai viver experiências que não estão no seu controle, é o Senhor que está no controle. Não estão na sua direção, é o Senhor que está na direção. E você vai experimentar coisas que o homem natural não experimenta. E Deus vai cuidar de você de uma maneira sobrenatural. Por quê? Porque você está cuidando do que é dele. E eu sempre cuidei do meu jeito. Quando eu era adolescente, jovem na igreja, tudo que pedia para fazer eu estava envolvido. Era para capinar, eu estava para capinar. Era para lavar a igreja, estava lá para lavar a igreja. Era para mexer na laje, estava lá para mexer na laje. Era telhado, estava lá no telhado. Era pior de igreja. Ou eu estava trabalhando, estudando lá na igreja. Eu não tinha, minha folga era na igreja. Teve uma chefe minha que uma vez, eu estava com 16 anos, ela falou bem assim: você não curte a vida não? Eu falei: curto. Como? Na igreja? É na igreja, lá é curtição também. Não, você vai crescer e vai ser frustrado quando você for adulto, porque você não está curtindo a vida. Eu falei: minha senhora, eu curto a vida. Como você vai dizer que eu não curto a vida? Você já quebrou o vidro de algum ônibus? Já encheu a cara para passar a noite? Ué, isso para mim não é curtir a vida não, para mim isso é crime. Jogar vidro, quebrar vidro de ônibus é crime. E encher a cara de cachaça é vício. Meu pai morreu por causa da cachaça. Eu nunca vi ninguém tomar uma cachaça e sair tão bem da situação que eu estava. Só se enrola quem toma cachaça. Não faz bem para ninguém. Aí ela veio falar isso para mim, que eu ia ser frustrado. Estou frustrado, frustradíssimo. Na época eu estava fazendo o 2º ano do ensino médio, trabalhava na copiadora, ganhava salário comercial. Uma luta, saía às 6h30 da manhã, chegava às 7h30 para estudar aqui no CG. Curtir a vida não. A vida que ela queria que eu curtisse é que a minha vida, e vida para mim é curtir o que está na palavra, porque vida tem aqui. Vida tem aqui. E eu não troco a minha vida por nenhum sujeito desse estar em iate por aí dizendo que está curtindo a vida, porque eu sei o que Deus tem me concedido. A gente define o que é felicidade para a gente. Prosperidade não é ter muita coisa não, gente. Prosperidade é ter convicção que você está no caminho certo. É poder você deitar a cabeça ali no travesseiro e saber: combati o bom combate mais um dia. Completei a carreira desse dia e guardei a fé. Eu continuo crente. Eu continuo crente e vou continuar crente. É que muitas vezes a gente se relaciona com Deus como multidão. Se Deus está me dando a bênção, eu estou indo lá. Parou de me dar a bênção, eu não vou mais lá. Ou então, na igreja eu estou aqui, eu faço, mas eu faço de acordo com a minha agenda. Uma coisa é eu ter a minha agenda, outra coisa é ter a agenda de Deus. Eu venho aqui com os irmãos porque eu tenho uma agenda de Deus. Deus falou que é para estar aqui, eu vou estar aqui. Dê um jeito de estar aqui, né? Tem que dar um... Eu não digo não para Deus. Talvez eu possa dizer não para você, mas para Deus não digo não. Se tiver jeito, eu vou dar um jeito de estar fazendo a vontade do Senhor. Essa noite eu queria que você pensasse: quem são esses aqui? A multidão que eu falei, quem é de multidão? Os 22.000 que voltaram na primeira leva. Quem é a igreja? Os 9.700 que voltaram na segunda leva. E quem é o discípulo? Os 300 que ficaram. Hoje você vai sair daqui fazendo a sua opção: ser multidão, ser igreja ou ser 300, ser discípulo.
Eu creio que você vai continuar na multidão para atrair mais gente para Deus. Você vai continuar na igreja fazendo o que você tem que fazer na igreja, mas acima de tudo você vai ser um discípulo. Você vai ser o primeiro a levantar a mão. Quando Deus falar, fala que o teu servo ouve. Fala como Isaías: envia-me a mim, Senhor, eu quero ir. É só dizer o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Ser 300 é garantir a vitória. Eu vou te mostrar a bênção que tem em ser um 300. Você quer a sua família transformada? Seja um 300. Quer a sua casa equilibrada? Seja um 300. Quer comunhão na sua casa? Seja um 300. E deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer dentro da sua casa. Quando você está cuidando, porque quando você cuida do que é Deus, você cuida da sua família. Porque uma das coisas que Deus manda cuidar é da sua família, é da sua casa. Tá? Então, olha só o contexto disso aqui. Deus chama Gideão e fala assim: conclama o povo para a batalha. Aí Gideão fala assim: nós temos que sair dessa situação de luta que nós estamos vivendo. Imagina você chamando sua família: nós temos que sair dessa situação que está acontecendo com a nossa família, com a nossa casa. É maldição hereditária, sei lá, é problema de comunhão, é problema de separação, é problema de enfermidade. Eu não sei o que está assolando, mas de repente você se levanta e fala assim: olha, Deus me falou, vamos nos levantar em oração, porque Deus vai dar a vitória. Gideão fez isso, chamou o povo, e a Bíblia fala que ele reuniu no vale o povo, e ali reuniu no monte o povo, e ali compareceram 32 mil pessoas para ir para a guerra. 32 mil homens prontos para vamos lá. Aí Deus falou assim: ó, tem muita gente. Deus falou assim: ó, para o tipo de vitória que eu quero dar, para o tipo de pessoa que eu quero levantar, tem muita gente aí. Aí falou para Gideão assim: ó, pergunta, Gideão, só para fazer um teste aqui: quem aqui é medroso ou tímido? Está com medo ou tem timidez? Gente, o negócio estava tão sério que 22 mil assumiram que estava com medo ou timidez. Lógico, se eu fosse um repórter na época e fosse lá perguntar: você está indo embora por quê? Medo ou timidez? Timidez. Ninguém dizia que estava com medo, né? Como se timidez não fosse uma espécie de medo. 22 mil foram embora. Esse aqui, ó, para casa. Aí a Bíblia fala que ficaram 10 mil homens. Aí Deus falou assim: ainda tem muita gente. Manda esse povo todo beber água no rio. Eles já estão com sede. E nós vamos selecionar, Gideão, quem vai para a batalha e quem vai ficar. Como? A Bíblia fala que quando chegaram para beber água no rio, 9.700 dos homens se ajoelharam e botaram água no chão, a boca na água, e foram tomar. Como quem diz assim: eita, vida difícil, que luta, estou acabada, vou morrer, vou morrer. E ó, caí, ajoelhado e buscando. Enquanto outros 300 só se abaixaram, pegaram a água e levaram à boca, e lamberam a água na mão. Noutra versão fala como cão, lamberam a água como cão. Qual a diferença desses 300 para os demais? Os 300 não foram ali para beber água, eles não foram ali para satisfazer a sede deles, não foram ali para satisfazer a vontade deles, eles foram para satisfazer a vontade de Deus. Eles continuaram olhando para Gideão: qual é o próximo passo, Gideão? Estou tomando água rapidinho porque eu vim aqui para fazer outra obra, né? Como Neemias: eu tenho uma obra para fazer, não vou descer não, porque eu tenho uma obra para fazer. Eu vim para fazer uma obra, eu tenho algo para fazer, meus olhos estão voltados para Deus. O pastor lá usou uma expressão, ele pregou um dia desse nessa mensagem, e ele falou bem assim: o que quer dizer como leão? Ele falou assim: olha, boca na água e olho na vida. Como é que cachorro bebe água? Já que o pastor falou de cachorro aqui ainda agora, tem cachorro na família. Cachorro bebe água olhando para a água, olhando para a vida. O cachorro não olha para a água, ele está bebendo água, a língua vai lá, mas ele está de olho aqui, ó, o tempo inteiro. Estou ligado, eu tenho visão, estou percebendo o que está acontecendo. Atento, vigiai e orai. Esses homens oravam, eles se abaixaram, mas eles vigiavam ao mesmo tempo. O que eles estavam dizendo para Gideão? Estamos aqui para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. A água a gente bebe depois, como Jesus disse: outra bebida tenho para beber, outra comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Esses 300 estavam ali dispostos a darem tudo, inclusive ficarem com sede. Eles estavam preocupados, eram no comando para a batalha, porque eles queriam a vitória. A água podia vir depois, porque eles queriam a vitória do alto. A provisão da terra podia vir depois, porque eles queriam a provisão do alto. E hoje eu queria que você entendesse algo tremendo. Olha, multidão,
22 mil foram embora. O povo que ficou representando a igreja, 9.700 foram embora. Restaram quem? Os discípulos. Hoje, a minha oração final aqui vai ser para que você seja um desses 300. Você saia com a unção de 300. O sujeito que tem unção de 300 está disposto, ele não para nem para beber água. E quando ele bebe água, é bebendo água e fazendo a obra. É bebendo água e fazendo a obra. O tempo inteiro ele está ligado no que tem que fazer. E está ligado em quê? Qual o próximo comando que Deus vai me dar? Qual o próximo comando que Deus vai me dar? Porque na hora que Ele me der o comando, eu tenho que tomar posse. Ah, pastor, eu tenho tanta prioridade na minha vida. Lembra aquele homem que estava na beira do poço, que o anjo vinha e tocava na água, e quem entrasse primeiro era curado? Se vier a enfermidade na sua vida, que prioridade você dá para curar a enfermidade? Não dá toda a prioridade? Sim ou não? Vai dar toda a prioridade. Então, olha só, Deus o tempo inteiro está tocando na água, está tocando na água, está tocando na água. Se você está ligado o tempo inteiro, igual cachorro, com o olho aberto e vendo Deus tocar, toda hora você pega a bênção, toda hora você pega a bênção, toda hora você pega a bênção é sua. Tem lugar que eu vou para pregar e a bênção é para outra pessoa e fica para mim. Sabe por quê? Eu faço uma oração. Eu já orei aqui quando eu chego aqui, pastor Adriano. Senhor, toda pessoa que era para estar nessa igreja, o anjo veio trazendo a bênção. O anjo não é onisciente, o anjo não sabe onde a pessoa está. Era para ela estar no culto, ela não está. O anjo trouxe a bênção para ela. Toda pessoa que era para estar aqui recebendo a bênção, o anjo está aqui para receber a bênção. Se a pessoa não está aqui, eu vim no lugar dessa pessoa, Senhor. Eu vim receber a bênção. Passa a procuração para mim. Eu tomo posse da bênção do outro. Então, cada cadeira vazia, a bênção é minha. A bênção já era, eu já pedi antes. Você não pediu, agora é minha. Vou sair daqui com a bênção do Senhor. Quando a gente prioriza o que é de Deus, Deus prioriza o que é nosso, irmãos. De verdade. Quando o Senhor nos chama para ser um 300, não é para fazer nos escravizar, tomar nossa liberdade, tirar nossa alegria. É o contrário. Pensa numa coisa aqui. Tudo que Deus pede para você fazer, você dá conta ou não de fazer? Deus nunca pede uma coisa para a gente que a gente não dê conta de fazer. Por exemplo, quando ele fala assim, ó, dá tudo que está no teu bolso aí de oferta. Você pode dar, porque está no teu bolso. Agora, ele não fala assim, ó, dá tudo que está no caixa automático ali fora. Tu não vai arrombar o caixa automático, explodir o caixa para trazer o dinheiro, para entregar de oferta. Deus não vai fazer isso. Aí você fala assim, Senhor, eu vou ficar sem nada. Uai, tu tinha alguma coisa antes de Deus te dar? Ou então não, pode ficar com o dinheiro todo sem vida, e aí? Ou então, fica com o dinheiro e o furúnculo, um só, debaixo do braço. Pronto. Brincadeira. Tudo que Deus nos pede, nós damos conta de fazer. E quando Deus pede para a gente alguma coisa que a gente dá conta de fazer, é porque Ele quer fazer por nós uma coisa que nós não damos conta de fazer. Às vezes o sujeito não vem para o culto, porque, como experiência própria, estou estudando para o concurso, vim para o culto, você dá conta de vir? O estudante do concurso dá conta de vir para o culto? Dá ou não dá? E ele dá conta de passar no concurso? Dá ou não? Depende dele passar no concurso? Aí Deus fala assim, vai para o culto. Fala, não, vou estudar para o concurso. Ele vai estudar para uma coisa que ele não dá conta de fazer, e deixa de fazer uma coisa que Deus falou para ele fazer e que ele dá conta de fazer. Deus só pede para a gente, olha só, para você entender o que eu estou falando. Você consegue confeccionar uma espiga de milho de verdade? Com caroço, com folha, mas você consegue jogar uma sementinha que é nada no chão e cobrir com terra a semente de milho? É isso. Deus pede para a gente uma coisa que ninguém entende, que é tão simples, que é pegar uma semente e colocar no chão. Isso a gente dá conta de fazer. O que a gente não dá conta de fazer? Essa semente germinar, virar um pé de milho e dar uma espiga de milho. Olha a natureza ensinando para a gente. Aí a pessoa, pastor, o que tem a ver ir para o culto com eu passar no concurso? É igual a semente de milho. O Senhor te pede uma coisa simples que você dá conta de fazer. E aí você faz com todo amor que você dá conta de fazer. Aí Deus com todo amor faz aquilo que Ele dá conta de fazer. Só que Deus dá conta de fazer qualquer coisa. Os 300, esse povo foi chamado, atento, só tinha 300. E hoje eu queria que você pensasse em algo aqui. Se você é um 300, olha que bênção. Deus me dá uma palavra rema nesse texto, e é a palavra que você vai usar para a sua família, nessa semana, nesse ano, sabendo que Deus te levantou para trazer o céu para a terra, o reino de Deus para a sua casa.
E como é que eu faço isso? Esses 300 conseguiram isso. E o que eles fizeram? Fizeram aliança com Josué. Gideão, nós vamos nessa empreitada, mesmo que a gente morra. Era uma empreitada suicida, gente. O exército dos midianitas tinha mais de 50 mil guerreiros. Esses 300 eram agricultores. Eles vão dizer assim: nós não temos condição de pelejar com esse povo. Não, os 300 disseram: nós vamos. Se Deus falou contigo, Gideão, Deus te deu uma palavra, você deu essa palavra para a gente, nós vamos com você e Deus vai dar a vitória. Era uma missão suicida, era algo impossível. E quando Deus convida, sempre é para algo impossível. E Ele faz o impossível acontecer, e faz mesmo. E aí eles foram para essa missão suicida, abriram mão de tudo. Por isso que eu disse: engajados até a morte, discípulos de Jesus, dispostos a dar a vida. Eu estive em Bogotá o mês passado, e aí aquele irmão Yun, que escreveu o livro O Homem do Céu, ele estava lá. Aí ele contou que com 16, na China ninguém fala de cristianismo abertamente, senão pode ser preso. A igreja cristã oficial, a pregação, tem que dar o esboço para o Partido Comunista, eles aprovam e o pregador tem que ler o esboço. 2 milhões de membros tem a igreja lá. Lá tem 1.600.000 pessoas. No subterrâneo tem 100 milhões de evangélicos, 100 milhões de cristãos reunindo escondido. Esse irmão Yun não era convertido. Quando estava com 16 anos, Jesus apareceu para ele e falou assim: você vai ser pastor, vai pastorear a minha igreja na terra. E ele foi falar para a mãe dele isso, a mãe dele quase que bate nele. Está ficando maluco? Como você quer ir para a cadeia? Cortou ele. Um ano depois, o filho mais velho, o irmão mais velho dele morre, e o pai adoece com câncer. E ele: Senhor, o que faz? O que eu faço? Deus falou: fica na tua, no tempo certo você vai ser meu pastor. Aí a mãe dele, já desesperada, perdendo o marido, já tinha perdido o filho mais velho, foi orar a Deus: se existe Deus, faz alguma coisa. Aí Deus falou: eu existo, chama teus filhos, reúne tudo ao redor do seu marido, vão fazer uma oração em família, e eu vou operar, eu vou curar esse homem. E um vai ser pastor, vai pregar a minha palavra. Chamou, reuniu, orou. 3 dias depois, o pai estava em estado terminal do câncer. 3 dias depois estava completamente curado. Aí a mãe falou: agora você vai ser pastor, você pode pregar a palavra. Que palavra? Não tem Bíblia, não sabe nada. E ele começou a evangelizar as pessoas, falando de Jesus. E o que ele sabia falar? Que Jesus ouve a oração e que Jesus cura câncer. É só isso que ele sabia. Não conhecia os evangelhos, não tinha Bíblia. Passou a sonhar com a Bíblia. Em um ano, com essa pregação, sem ter Bíblia, ele ganhou 2.000 pessoas para Jesus. E foi preso porque estava pregando o evangelho. E aí conta toda a história. Era um homem como esses judeus, como esses hebreus, eram fazendeiros, e eles se levantaram para lutar contra um exército especializado. 55 mil contra 300. Só que eram 55 mil contra 300 que tinham um pastor. Gideão era o pastor deles, e Deus era o pastor de Gideão. Aí estava toda a diferença. Do lado dele estava o sobrenatural. E aí eu queria falar para você de 3 bênçãos que estão sobre a vida daquele que decide ser um 300. 3 bênçãos. A primeira delas, a unção da conquista. Olha só, quando Deus chamou Gideão para a conquista, e falo para vocês, irmãos, Gideão venceu mais de 20 batalhas, e todos os exércitos tinham mais de 1.000 homens, os exércitos que ele venceu. Foi vitória absoluta, uma campanha irretocável. E nenhum dos 300 se feriu, nem se arranhou. Onde iam, a vitória estava garantida. Onde iam, eles conquistavam. Por quê? Havia uma unção de conquista. A primeira bênção de quem decide ser um 300, quem decide ser um discípulo, quem decide cumprir o propósito de Deus e se engajar até a morte, quem decide fazer isso, recebe a unção da conquista. Eu quero que você faça um cálculo comigo. Deus ia dar conquista para o povo de Israel, não ia dar? Quantos homens se reuniram para ir para a conquista? 32 mil. Então a conquista seria de 32 mil. Quando eles saíssem para a batalha, tudo que eles conquistassem seria repartido entre os 32 mil. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que os
31.700 voltaram para as suas tendas, e os 300 que ficaram com o mantimento e ficaram com as trombetas. Mas além do mantimento das trombetas, ficaram com a unção da conquista. A vitória que Deus ia dar para 32 mil, Ele deu para quantos? 300. Se você dividir 32 mil por 300, dá 100 e pouquinho. Ou seja, cada um dos 300 ficou com a conquista que seria de mais de 100. Não sei se você está entendendo. Vou fazer um cálculo para você entender, para ficar mais fácil. Imagine que esses 32 mil homens fossem trabalhar e ganhar R$1.000 no mês. Isso daria 32 milhões para poder pagar R$1.000 para 32 mil homens, daria 32 milhões. O que aconteceu? Foram embora 31.700, mas foi pago 32 milhões. Para quem? Para 300. Então os 300 conquistaram quanto? Mais de 100 por um. Aí Jesus vem no Novo Testamento e fala bem assim: aquele que semeia lá diante do Senhor vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Aí se a gente olhar para isso aqui, quem é que colhe a 30? Multidão colhe até no máximo 30 por um. Multidão. Igreja colhe até no máximo 60 por um. Agora discípulo colhe mais de 100 por um. É a 100 por um que colhe. Então a primeira unção que tem, quando você resolve ser discípulo, a sua unção de conquista multiplica por 100. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você se determinar a ter algo, Deus vai te dar 100 vezes mais que aquilo. Eu, quando era flanelinha, sonhava ser empacotador. Na minha cabeça, o meu teto era ser empacotador. Eu sonhei ser empacotador. Deus não me deixou ser empacotador. Ele me colocou no lugar que é muitas vezes mais, pelo menos do ponto de vista de remuneração. Eu não pedi isso para Deus, mas eu fui discípulo. Procurei ser discípulo, procurei honrar meu pastor, a família dele, a casa do Senhor, e Deus foi me dando muito mais do que eu pedi. Eu nem sabia que eu estava fazendo opção por ser um 300, porque olha, ser 300, gente, não é um crachá não, viu? Pastor, faz o crachá de 300, que eu sou um 300 da igreja. Quem é um 300 precisa de crachá não, todo mundo sabe que ele é um 300. O pastor sabe quem são os 300 da igreja, o pastor sabe quem são, sabe? O pastor sabe quem são os 300, sabe, pastor? Na hora que fala, na hora já se levanta, o 300 está pronto. Então, quer a bênção de Deus? Seja um 300, porque a vitória que você deu para 32 mil ficou para 300, 100 vezes mais a unção da multiplicação. O que você precisa na sua casa? Qual é a bênção que você está buscando? Entenda uma coisa: se você é um 300, Deus te dá autoridade para conquistar 100 vezes mais. Essa é a unção da conquista. Segundo lugar, a unção da provisão. A unção da provisão, que eu posso chamar de unção da prosperidade. Porque uma coisa é a conquista de sonhos. Eu quero minha família unida. Minha família é 100 vezes mais unida do que eu peço. Não é só unida não. Eu peço saúde para Deus, não tem só saúde na minha casa não, está sobrando saúde. Isso é unção de multiplicação. Agora, a unção da provisão é a unção de não faltar nada, de ter o suficiente, de transbordar para abençoar outros. A unção de poder transbordar. A Bíblia fala que esses 300, porque decidiram ser 300, ficaram com a provisão daqueles que não quiseram ser. Você quer abençoar a sua casa, abençoar a sua família? Quer ver a mão de Deus trazendo a provisão para você, para os filhos, para os netos, bisnetos, para os sobrinhos, para os irmãos, para os primos, para o pai, para a mãe? Você quer isso? Seja um 300. Seja um discípulo. Ao pé da letra, segue o que o Senhor está falando para você seguir. Seja engajado até a morte. Em terceiro lugar, por último, a unção profética. A Bíblia fala que os que foram embora deixaram as trombetas com os que ficaram. Eu fiz um estudo para verificar quando é que o povo usava trombeta naquela época. O povo de Israel usava trombeta em 6 ocasiões, para 6 coisas diferentes. A primeira, para ocasiões alegres. Tudo que gerava alegria tocava trombeta. Sabe o que está dizendo aqui? Quem é 300 vai estar sempre tocando trombeta, porque Deus vai estar sempre trazendo alegria. O choro vai ser trocado pela alegria. Quando você decide ser 300, a trombeta da alegria vai ser tocada na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, onde você estiver. Segundo, a trombeta é usada para convocar solenidade. Convocação de solenidade. Sabe o que isso aqui fala? Do diploma.
fala do casamento, fala da aliança, do emprego novo, do concurso aprovado, solenidade. Quem tem trombeta vai viver solenidades na vida. Quem não tem é sonolidade, é sono o tempo inteiro, é dormindo, não tem para onde fazer festa. Terceiro lugar, para o começo de cada mês, quando o mês começava a tocar uma trombeta, é como se quem é 300 tem a unção para tocar a trombeta e começar um mês novo, recomeçar as coisas, reiniciar, reinaugurar, renovar. A trombeta fala da renovação. Quarto, para anunciar guerra. Sabe o que quer dizer isso aqui? Essa unção profética é quando você é um 300, você tem o poder de tocar a trombeta anunciando a guerra. E para quê? Para acionar o poder que vem do céu, dos anjos de Deus, dos anjos de guerra. É autoridade profética na dimensão espiritual. Em quinto lugar, para confundir o inimigo. Tocar trombeta para confundir o inimigo. Eles tocam trombeta para isso. Deus vai fazer com que o inimigo não te veja, não vai tocar em você, vai ficar confundido aquilo, 1000 caindo do lado, 10.000 à direita, e você não é atingido, você não. Guardado no esconderijo do Altíssimo. A trombeta que te guarda, te protege. E por último, para sacrifício do holocausto. A trombeta era tocada na hora da oferta. Você vai ter para ofertar, para entregar, para sacrificar diante do Senhor. Eu sei que cada um aqui tem uma história de vida. Cada um tem sua agenda, tem suas preocupações, tem seus sonhos, seus alvos, tem suas frustrações, tem ali coisa que entristeceu, tem coisa que alegrou, tem coisa que está incomodando agora, tem coisa que incomodou até ontem. E você fala assim: deixa eu cuidar primeiro disso, pastor. Eu quero ser um 300, mas depois que eu cuidar disso eu vou estar sendo um 300. Quer dizer para você uma coisa: torne-se primeiro um 300, e essas coisas você não vai precisar cuidar delas, Deus vai cuidar delas por você. Deus vai cuidar delas por você. Quanto você está disposto a pagar por essas 3 unções? Eu não falo de dinheiro, eu falo de decisão pessoal. Quanto você está disposto a dar para viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Quanto você está disposto a orar para abençoar, para trazer a presença de Deus para a sua família, para a sua casa, a se comprometer com o Senhor? Eu ouvi uma história lá em Bogotá, e aqui em Brasília eu cheguei e pesquisei para confirmar a história, que no século IV, um monge chamado Telêmaco, ele morava numa cidade distante de Roma, mas orando a Deus, Deus falou com ele que ele fosse a Roma, ver o que estava acontecendo em Roma. E ele, cristão, foi lá para Roma ver o que estava acontecendo, e chegando lá todo mundo ia para o Coliseu. Ele foi ao Coliseu ver o que estava acontecendo ali. 80.000 pessoas se reuniam no Coliseu para ver os gladiadores. E quando ele chegou para ver o que estava acontecendo, ele viu os gladiadores chegando, se apresentando diante de César, do imperador, e dizendo bem assim: pelo imperador daremos a nossa própria vida. E começavam aquelas batalhas, e morriam vários homens ali. Ele se desesperou de onde ele estava, falando: pelo amor de Deus, isso não pode estar acontecendo. E as pessoas aplaudindo, ele não entendia aquilo. E eles falavam assim: em nome de Jesus, parem com isso, em nome de Jesus, parem, é vida, não pode tirar a vida. Por que isso? Parem, ninguém ouviu. Ele desceu para mais perto da arena e ficou perto da cerca, ele gritava: parem, mas aquele barulho todo ninguém ouvia. Ele deu um jeito de entrar entre os gladiadores e entrou dentro da arena. E dali da arena ele começou a gritar com os gladiadores: parem com isso. E falava para o imperador: parem com isso, imperador, parem com isso. As pessoas começaram a rir, pensavam que fazia parte do espetáculo. Ele estava ali como se fosse alguém fazendo parte do espetáculo, até que entenderam que não era, estava impedindo que os homens lutassem. Ele entrava entre os homens e: parem com isso, não lutem, parem com isso. Até que a multidão viu que ele estava atrapalhando, tentando defender a vida daqueles gladiadores. E eles começaram a gritar: matem-no. E ele gritava: parem com isso. Um dos gladiadores pegou sua lança ao contrário e deu uma pancada na barriga dele, ver se ele parava com aquilo. Chegou a cortar a barriga, e ele caiu com a dor muito forte. E assim que venceu a dor, levantou de novo, meio que sangrando, e começou a gritar novamente: parem com isso, entrando no meio das batalhas. Um gladiador veio por trás e com a sua espada traspassou o Telêmaco.
E ele, com a espada traspassada, ainda falou pela última vez: parem com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, parem com isso. E ele morreu falando essa frase. Quando ele morre, todo o Coliseu ficou em silêncio. 80.000 pessoas, um silêncio absurdo. E de repente um homem saiu da arena, e 2 do Coliseu em Roma, e 3, 80.000 homens saíram dali. E a história narra que essa foi a última vez em que houve uma batalha de gladiadores nesse lugar. Quanto Telêmaco estava disposto a dar? Quanto nós estamos dispostos a dar, a fazer pelo nosso Senhor? Quanto estamos dispostos a investir naquilo que Deus nos convida a investir? Eu queria ter um chip para colocar na cabeça de cada pessoa nesse lugar, para fazer compreender que vale a pena. Vale a pena. Curva sua cabeça aí no seu lugar.